a todos e a todas. Que todas sejam bem-vindas a esse momento de reflexão, de oração e agradecendo a Deus o mês que findou, né? E nós estamos iniciando agora o mês de agosto, o mês vocacional. E de modo especial, domingo já foi celebrado o dia do sacerdote e do padre. Então, que realmente nós possamos sentir esse mês de agosto, um mês caloroso, um mês de graça, e rezar muito pelas vocações sacerdotais e religiosas. Então, que todos nós sejamos bem-vindos a esse momento e que seja um momento abençoado para você, para a sua família, para as nossas comunidades. E nós iniciamos esse momento com o nosso sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E iniciando então este momento, nós vamos rezar a oração aos sacerdotes, para que Deus envie vocações ao sacerdote. Senhor Jesus Cristo, que para testemunhar-nos o vosso amor infinito, instituístes o sacerdócio, a fim de permanecerdes entre nós, pelo ministério dos padres, enviai-nos santos sacerdotes. Nós vos pedimos por aqueles que estão conosco, à frente de nossa comunidade, especialmente o nosso pároco. Pedimos pelos missionários que andam pelo mundo, enfrentando o cansaço, perigos e dificuldades para anunciar a palavra da salvação. Pedimos pelos que se dedicam ao serviço da caridade, cuidando das crianças, dos doentes e dos velhos, de todos os que sofrem e estão desamparados. Amém. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca visto, me enviou. Sou chamada a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Rezemos nas intenções hoje do nosso Papa Francisco, para que ele se recupere da sua saúde, e também por todas as nossas comunidades, de modo especial
a comunidade do Bonfim, comemorando o seu padroeiro. Nos dias 5, 6 e 7 é Tríduo. E no dia 8, na missa, às 9h30 da manhã. Será a missa festiva, né? Rezemos também pela glorificação do Padre Alberione, pelo fim da pandemia, pelos médicos e profissionais de saúde, pelos doentes que se encontram nos hospitais e nas famílias, por todos os falecidos, que Deus dê o conforto aos familiares, pelas pessoas que pedem as nossas orações. Queremos rezar também de modo especial para o diácono Alessandro Ebonato, que no dia 7 será ordenado sacerdote aqui na nossa diocese, arquidiocese. Agora, neste momento, cada um pode colocar as intenções que tem no íntimo do seu coração para esse momento de oração. Nós vamos acolher uma palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. Cantemos. Que arda como brasa tua palavra nos renove, essa chama que a boca proclama. Que arda como brasa tua palavra nos renove, essa chama que a boca proclama. Então, como já foi dito, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir em frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batido pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidou? Então subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: de fato, tu és o Filho de Deus. Acabando de atravessar, desembarcaram em Genesaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-os, espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a Jesus todos os doentes e pediram para que pudesse ao menos tocar a barra da roupa dele. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, agora nós vamos a uma breve reflexão da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. O texto inicia dizendo que logo em seguida Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Aí a gente poderia perguntar, logo em seguida de quê? Logo em seguida, a multiplicação dos pães, ou seja, o milagre da partilha que nós celebramos há 2 domingos atrás. É o momento em que Jesus ensina aos seus discípulos o modo como dar de comer aos famintos, aos necessitados. É partilhando o pouco que se tem. E após esse episódio que acontece, Jesus então pede para que os discípulos sigam em frente. Peguem a barca e atravessem para o outro lado do rio, para a outra margem. Enquanto isso, Jesus despede a multidão e sobe no monte para orar. Ora, o problema deste texto aqui, problema é um modo de dizer, né? O cerne desse texto aqui está nessa travessia. Porque é nessa travessia, após separarem de Jesus e estarem indo para o outro lado da margem, que acontece uma grande tempestade, vamos dizer, ou um vento forte, que sopra contrário à direção do barco. O que isso representa? É o momento em que todos eles sentem muito medo e Jesus não está com eles fisicamente. Eles estão sozinhos dentro daquele barco. Pois é, Jesus está enviando os seus discípulos em missão. O barco representa a igreja, a comunidade. O estar pertencendo a uma igreja, a uma comunidade que tem uma missão a cumprir. E é isso que Jesus está fazendo com eles, direcionando eles para um certo lugar. Essas pessoas que aqui estão sentem um medo terrível, porque eles têm certeza que o barco vai afundar e eles não têm os recursos necessários, as forças necessárias para evitar que isso aconteça. O que representa esse medo? Esse medo representa que Jesus está enviando eles para um lugar que é terra dos pagãos. Um lugar muito desconhecido deles, um povo desconhecido.
ou um povo que é rejeitado por todos aqueles que estão considerados, né, dentro do espaço religioso. Os pagãos são desconsiderados, são os estrangeiros. E também os discípulos não querem assumir essa missão, não se sentem preparados, né? Tem medo de entrar nessa terra, tem medo de enfrentar esse povo. Esse é o grande medo que eles estão carregando neles naquele momento. E o texto nos diz que a uma certa altura, ali entre 3 às 6 da manhã, Jesus aparece. Ora, isso nos faz recordar um acontecimento muito importante na nossa história da salvação. É o momento em que Jesus ressuscita. Nos remete à ressurreição de Jesus. A Jesus que agora está vivo e está presente em todos os lugares. Mas os seus discípulos ainda estão inseguros, não têm toda certeza. Eles se sentem frágeis, não percebem a presença de Jesus junto deles. Jesus se manifesta. E Pedro, em nome do grupo, se sente tão feliz, porque ele tem a certeza, e os discípulos, companheiros também, que Jesus vai salvar a situação. E ele então diz para Jesus, né, que ele quer ir, e Jesus diz, venha ao meu encontro. Ele arrisca ir, mas começa a afundar. Sentiu medo, pavor. E Jesus se aproxima e vem com ele para o barco. E quando isso acontece, então aquela tempestade é acalmada. É a presença de Jesus na hora do perigo, na hora da dificuldade, na hora em que nós, também cristãos, ainda não temos segurança naquela missão que nos foi confiada, no trabalho que o próprio Jesus confiou a nós, né? Ainda não temos toda a segurança de sermos membros de uma igreja, né? De fazermos parte de uma igreja missionária. Por isso a gente ainda não acredita na nossa capacidade. E ninguém de nós pode acreditar na nossa capacidade somente. O que nos leva a uma missão bem sucedida, né, bem realizada, é a certeza que Jesus está presente, que Jesus está junto de nós. Toda tempestade é acalmada, né? Todo o mar bravio se assenta quando essa certeza está em nós. Porque é Jesus que faz tudo isso acontecer. O poder está em Jesus, não em nós. Nós podemos aplicar todos os nossos recursos e esforços, e nós temos que fazer isso, né? Mas não podemos fazer nada separado de Jesus, nada que não seja em nome da igreja. Nós estamos em missão em nome da igreja. Jesus critica a falta de fé de Pedro. E ao criticar Pedro, quando chamando-o de homem de pouca fé, ele está criticando todos os seus seguidores. Pouca fé. Precisa renovar a fé, precisa abastecer a fé. É em Jesus que nós abastecemos a nossa fé. É nos ensinamentos da igreja, é no contato com a palavra de Deus, é na força da oração que nós adquirimos segurança e convicção da presença de Jesus em tudo aquilo que nós fazemos em nome dele. Então vamos pedir, né, nesta oração, vamos sair dessa oração levando essa certeza da sua presença entre nós, mas também buscando a cada momento a sua presença
que nós a encontraremos sempre. A sua força, a sua mão nos conduzindo. Ele é nosso companheiro nessa caminhada. Não nos esqueçamos que a barca é a comunidade religiosa, é a nossa igreja, é o lugar onde nós atuamos em unição em nome de Jesus. Então, que Ele nos dê sempre essa força, nos fortaleça, né, na fé a cada dia. Então, a nossa mensagem para hoje fica por aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos continuar refletindo sobre o documento Evangelii Gaudium. E hoje nós vamos falar um pouquinho aquilo que o documento diz, né? Que em muitos lugares há escassez da vocação sacerdotal e religiosa. De modo especial, a vocação religiosa, né? É muito difícil e se torna assim muito frequente essa não presença, né? Por quê? Porque está faltando em nós o ardor apostólico, que um ardor que seja um ardor contagiante, né? E nas comunidades também, muitas e muitas vezes, há essa escassez de falar um pouco mais sobre a vocação, tanto de sacerdote como de vida religiosa. E assim, quando há e existe nas paróquias, nas comunidades, nas dioceses, uma vida que vibra realmente, que tem um fervor, que tem uma paixão para levar Cristo a todos, aí surgem vocações, tanto ao sacerdote como à vida religiosa. E aí o Papa ainda diz, né? Espero que ao fazê-lo tenham em conta que todas as vezes que intentamos aos sinais dos tempos, na realidade atual, possa realmente surgir, né, vocações. E para isso se torna conveniente de ouvir jovens e ouvir idosos. Por quê? Porque todos eles têm um certo cabedal. Então, tanto um como o outro traz esperança ao povo. Por exemplo, os idosos fornecem a memória e a sabedoria da experiência e convida a não repetir os mesmos erros do passado. Os jovens chamam-nos a despertar e aumentar a esperança, porque trazem consigo as novas tendências da humanidade e abrem-nos ao futuro, de modo que não fiquemos parados na nostalgia de estruturas e costumes, mas sejamos fonte de vida no mundo atual, que tudo está se renovando. Portanto, os desafios existem para serem superados. E para isso, é importante que sejamos realistas, mas sem perder a alegria, sem perder uma audácia e a dedicação cheia de esperança, completa de esperança. E assim, não deixemos que os outros roubem de nós, da nossa igreja, a ação missionária. E ainda diz o documento, né, que todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. Todo o povo de Deus se torna missionário. E a evangelização deve ser de quem? Da igreja. E a igreja quem é? Somos nós. Todos nós somos igreja. Então, este sujeito de evangelização, porém, é mais do que uma instituição orgânica e hierárquica. É, antes de tudo, um povo que peregrina para Deus. Um povo que dá a busca, que está a caminho, né, para viver esse Deus profundamente. E trata-se certamente
de um mistério que mergulha as raízes da Trindade. Quando temos presença da Trindade, nós temos tudo. Mas tem a sua concretização histórica no povo peregrino e evangelizador. Então ainda diz o Papa no documento: proponho que nos detenhamos um pouco nesta forma de compreender a Igreja, que tem o seu fundamento como último na iniciativa livre e gratuita de Deus. Essa gratuidade que todos nós temos, sabendo que tudo nós recebemos dele, né? Então, a salvação que Deus nos oferece é obra de sua misericórdia. A misericórdia de Deus que faz a gente chegar a esse ponto, receber a salvação. Não há ação humana, por melhor que seja, que nos faça merecer tão grande dom, tão grande dom. E aí, a vida tem que ser uma plenitude de amor. A Igreja é enviada por Jesus Cristo como sacramento de salvação oferecida por Deus. E através da sua ação evangelizadora, ela colabora como instrumento da graça divina, que opera incessantemente para além de toda e qualquer possível supervisão. E assim como dizia Bento XVI, né, na abertura do sínodo, ele dizia assim: é sempre importante saber que a primeira palavra, a iniciativa verdadeira, a atividade verdadeira vem de Deus. E só nos é inserido nessa iniciativa divina, isso nos é implorando pela iniciativa divina. Por isso, nos encaixando nessa misericórdia de Deus, né, é que nós temos essa possibilidade de verdadeiramente transmitir esse Deus. E assim nos torna, com Ele e nele, grandes evangelizadores. Então, o princípio da primazia da graça deve ser um farol que ilumina constantemente as nossas reflexões sobre a evangelização. Então, coincidiu tão bem nós iniciarmos o mês de vocacional, né? Mês de agosto, com essa reflexão na igreja. Todos somos evangelizadores, todos nós somos verdadeiros missionários, à medida que a gente vive realmente. Então, para nós é importante sabermos ouvir os idosos, como saber ouvir o jovem, né? Os idosos trazem uma experiência, os jovens trazem coisa nova. Então, que nós nesse mês de agosto, mês vocacional, nós possamos realmente parar um pouquinho, rezar um pouquinho mais pelas vocações e sermos grandes evangelizadores na igreja. Paremos um instante para refletirmos naquilo que foi falado e refletido. Então, neste próximo domingo, inicia-se na igreja, dentro do mês vocacional, a Semana
Nacional da Família. Vai de um domingo ao outro. Não estamos por dentro de alguma programação aqui da nossa arquidiocese. Por enquanto não estamos sabendo, mas queremos rezar hoje nessa intenção, né? Pela vocação da família. E nós vamos ler aqui um trechinho do documento do Papa Francisco, é um documento intitulado Amoris Laetitia, que ele escreveu para a família. E diz o seguinte: cruzemos então o limiar desta casa serena com a sua família sentada ao redor da mesa e em dia de festa. No centro encontramos o casal formado pelo pai e a mãe, com toda a sua história de amor. Neles se realiza aquele desígnio primordial que o próprio Cristo evoca com decisão. Não lestes que o Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher? E retoma o mandato do livro do Gênesis. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, é um trechinho do documento do Papa para a família. E agora vamos então rezar uma oração pelas famílias. Acompanhe-nos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe o casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Então, jovem,
mês vocacional é um momento assim de vocês, né, de modo especial jovem, pensar na sua vocação. Existe trabalho para todas as vocações que desejarem, mas nós estamos convidando você para vir nos conhecer, fazer parte da nossa família. Se você quiser, ligue para nós. Nosso telefone é 33 14 40 20. Aguardamos o seu contato e a sua visita. Neste momento agora, queremos agradecer a Kelly, né, que está aqui conosco, se dispondo a nos ajudar, a Pascom também, e todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento de oração. É um momento de graça. Uma vez na semana, a gente pararmos de modo especial à tarde para refletirmos um pouco sobre o próprio Jesus Cristo, a própria igreja. Então, convidamos você a continuar a nos acompanhar todas as terças-feiras, né, nesse mesmo horário. Então, que Deus abençoe você e toda a sua família. E agora, nós só podemos desejar a vocês um bom descanso e nosso abraço fraterno e amigo. Que Deus abençoe a cada um e toda a família.